Olá, pessoal. Meu nome é Larissa Portugal. Eu sou uma das monitoras da disciplina Física Experimental, junto com nossa outra monitora, Flávia Cristina, que é uma disciplina ministrada pelo professor Édrio Mania, na Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES. Nesse vídeo eu vou estar falando brevemente como fazer um bom gráfico, seguindo as diretrizes da nossa disciplina, com foco no que a gente mais vai usar. Gráfico ele vai acabar sendo muito utilizado devido aos experimentos que a gente faz, e os gráficos são muito úteis quando a gente for colocar nos relatórios ou em apresentações ao longo do nosso semestre. Então, é bom a gente dar uma olhada assim, em alguns detalhes importantes para a gente focar. Primeiramente, criando uma visão geral do gráfico, o gráfico ele é uma representação visual de um conjunto de dados que é usado para facilitar a compreensão e a visualização das informações. Então, todas aquelas informações e dados que a gente coleta ao longo dos nossos experimentos, muitas vezes a gente vai precisar colocar eles em gráficos. Não necessariamente o professor vai exigir ou pedir um gráfico, mas o gráfico ele já conta muito ponto dentro do relatório, porque ele serve como um artifício visual. Ele é uma colaboração visual para o seu relatório, para o seu trabalho. E, nesse sentido, ele é muito útil, porque essas representações, elas são muito boas para fazer comparações e para identificar também comportamentos e padrões, o que vai ajudar vocês também até nas discussões dos experimentos, dos dados e do que vocês forem precisando aí. Algumas dicas é para você investir bastante na questão da formatação, para o gráfico ficar o mais claro e legível possível, para você, de preferência, já bater o olho e facilmente você poder identificar sobre o que o gráfico está tratando, poder identificar as questões do experimento no gráfico. É bom deixar uma coisa assim clara e muito entendível, legível. Ok, falando rapidamente sobre os tipos de gráfico, nós podemos ter gráficos de coluna, gráficos de barra, gráficos em pizza, gráficos em linhas, gráficos de área, gráficos em rede. Trouxe aqui a imagem de alguns, aqui em coluna. Perceba que ele é muito parecido com o de barra, mas só muda meio que a posição, Coluna meio que ele em pé, em barra meio deitado. Aqui os gráficos em linha, gráfico em pizza, que também é parecido com o gráfico rosca, Só que tem um buraco aqui, porque é um formato de rosca. Gráfico radar. Acabei não trazendo aqui o gráfico de rede, mas é muito similar isso aqui, na verdade. Mas, enfim, ao longo dos nossos experimentos, da nossa disciplina, na verdade, a gente vai estar usando mais o gráfico de linhas para representar os nossos dados experimentais de física. Então, a gente vai acabar trabalhando nesse vídeo um pouco mais sobre os gráficos de linha. Trazendo aqui alguns pontos sobre como fazer um bom gráfico, tem alguns itens que são obrigatórios e que são muito importantes você dar certa atenção, Temos aqui a questão dos eixos, onde a gente vai colocar as grandezas e as unidades. Como a gente vai estar trabalhando mais com um gráfico de linhas, então a gente vai ter os eixos das abscissas e das coordenadas, que são os eixos x e y, e é bom a gente sempre deixar muito bem explícito o que cada eixo está indicando e qual é a unidade de medida que está sendo trabalhada. Por exemplo, num gráfico sobre unidade, os eixos, você vai estar trabalhando um eixo sobre distância, e o outro eixo vai ser de tempo. Aí você coloca a distância em metros e o tempo em segundos. Não necessariamente tem que ser metros por segundo, mas por ser a unidade do Sistema Internacional de Medidas, mais indicado que você coloque metros por segundo nesse caso. Mas seguindo aqui, você tem que colocar o título, sempre importante você colocar o título do gráfico para a pessoa não ficar perdida, já saber sobre o que é o gráfico, Como nesse exemplo que eu citei agora, gráfico de velocidade. Aí você fala velocidade de tal coisa ou gráfico de velocidade. Não sei, o título vai da sua escolha. Vem aí os rótulos, que são os rótulos para os eixos, onde você vai incluir a unidade de medida. Foi basicamente isso que eu falei, Os eixos desse gráfico de unidade, ou desse gráfico de velocidade que eu citei, seriam os eixos distância e tempo. E aí você colocaria também as unidades de medida, como aqui está pedido, Que foi o que eu citei em metros por segundo. Ou quilômetros por hora, se for o caso. É bom você seguir a unidade de medida que você está tratando no seu relatório em si. Fica tudo uniforme.
E é importante também a gente colocar uma legenda, né? Uma legenda não precisa ser uma coisa grande, você escreve assim uma coisa assim bem rápida e direta, explicando sobre os pontos ou o que está sendo tratado. Aqui tem essa questão, né, sobre a ABNT, as legendas ficam abaixo do gráfico, seguindo a norma da ABNT atual, né, para figuras, e colocar também a fonte, né? No caso, se for um gráfico que vocês produziram, você coloca a fonte autoral. E aqui as dicas de você não ignorar o que for óbvio, né? Porque isso que eu falei parece muito óbvio, mas às vezes a gente acaba não dando a atenção necessária. E destaque, cuidado com os destaques, né? Destaque um aspecto inesperado do seu toque. E aqui estou trazendo uma figura de um gráfico para a gente explicar melhor e exemplificar isso que eu fui citando. No caso, é um gráfico de linhas, como eu já tinha dito, né? Porque vai ser o gráfico mais trabalhado ao longo da nossa disciplina. Você pode até tentar colocar outro, mas assim, o indicado, no geral, vai ser mais esse. Até porque ele vai encaixar melhor com a maioria dos experimentos. Mas enfim, temos os eixos, né? Aqui o eixo Y, o eixo X. Você coloca o título. Temos aqui o nosso título do gráfico. Comportamento da partícula. Rótulos. Aqui os rótulos é o que a gente colocou no eixo, né? Aqui o rótulo para o eixo Y. Esse é um eixo que está tratando sobre a posição, que como eu também disse, é importante colocar a unidade de medida, então está aqui posição em metros. E aqui no nosso eixo X, o nosso rótulo é o tempo, que tempo está em segundos. Aqui é posição por tempo. Então, metros por segundo. A legenda é esse quadradinho que a gente colocou aqui. Perceba que está legendando. Esses pontinhos são referentes à velocidade. Essa linha é uma linha de ajuste, o ajuste linear, que dá para a gente fazer pelo SciDavis, inclusive. Inclusive, procurar depois uma boa explicação sobre isso. E aqui, né, isso está sobre o modelo dessa equação de segundo grau, no caso, ax mais b, e aqui está explicando. Outra parte importante de você colocar, por se tratar de uma disciplina experimental, nos seus relatórios é sempre bom e importante você colocar o erro, né, da medida, você coloca a medida e também coloca seguido do erro. Essa parte também é importante. E aqui embaixo, né, tem a questão que foi citada. Você coloca aqui meio que o nome, né, você coloca figura 3, como é na BNT, figura 3, explicando, né, gráfico de posição vezes tempo, e aí você coloca a fonte, como eu mesmo tinha dito, né, no caso de uma fonte autoral, você pode colocar dessa forma. Aqui algumas observações importantes, né? Programas como o Excel e o Google Planilhas não são muito bons para você fazer os gráficos, pois não mostram o erro do experimento, que foi aquilo que eu citei agora para vocês, né? É uma disciplina experimental, então é sempre importante a gente colocar o erro, não só na disciplina, mas nos seus trabalhos em geral. É sempre bom colocar, sim, a margem de erro, e esses programas, eles acabam não servindo tão bem para isso. A utilização dos algoritmos significativos no gráfico são essenciais, então é importante vocês lembrar de colocá-los também. A gente já estudou isso também na disciplina. E a interpretação dos gráficos serão consequências de sua formatação. Então, não esqueça de compreender bem o que você está fazendo. Então, é aquilo que eu falei. O gráfico, ele precisa auxiliar e está ali como um complemento do seu trabalho e como uma representação visual dos dados que você coletou. Então, ele tem que ser uma coisa de fácil entendimento para quem está vendo. Mas para ser de fácil entendimento para quem está vendo, tendo o primeiro contato com o seu gráfico, precisa estar no bom entendimento para você também. Então, é bom você estar muito por dentro da questão dos assuntos, dos dados e do que você está fazendo. Para outra pessoa que for ver depois e que não tem essas informações, conseguir entender com certa facilidade. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode entrar em contato ou comigo ou com a nossa outra monitora, ou pelo e-mail ou por WhatsApp, que vocês preferirem. E é isso, pessoal. Qualquer coisa, assistam o vídeo novamente, peguem os pontos e prestem muita atenção quando vocês forem fazer os gráficos. Obrigada, gente.